Olá, você que está na sintonia aqui como espectador no nosso programa Tempo de Cuidar aqui na TV Nestante do Instituto Ubíqua. E o nosso programa Tempo de Cuidar tem a parceria da Cáritas Brasileira Regional do Piauí. Hoje convidamos você a rever um debate que fizemos aqui no ano passado com a irmã Cleusa Alves e o padre Renato. Eles debateram conosco sobre as políticas públicas na pandemia. É preciso do pacto pela vida, tratar do pacto pela vida e políticas públicas. Esse debate rendeu bastante posteriormente, depois do programa. Esperamos que você goste e que você participe desse debate onde você estiver. Grande abraço, um bom programa. Olá, estamos de volta com o nosso programa Tempo de Cuidar, aqui na TV Nestante do Instituto Ubíqua, contribuindo para construir soluções. Nestante é o nosso termo nordestino para dizer agora, neste instante, online. E nós começamos o nosso programa de hoje já convidando a você a deixar lá a sua curtida, seu like no programa aqui na TV Nestante, também se inscrever no canal. Essa sua contribuição ajuda para que nossos conteúdos possam se expandir pela internet. Nós aqui no programa Tempo de Cuidar de hoje, queremos continuar tratando do cuidado com a vida. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Rede Cáritas Brasileira e outras instituições estão construindo um pacto pela vida. Já imaginou, no nosso país, instituições precisarem construir um pacto pela vida? Isso deve nos dizer alguma coisa ou levantar questionamentos para nós. E para conversar sobre o pacto pela vida e as políticas públicas, nós temos uma convidada e um convidado. Convidamos Cleusa Alves, que é historiadora, assessora bíblica e é também vice-presidente da Cáritas Brasileira. O nosso outro convidado é o padre Paulo Renato. Ele é assessor político da CNBB, mestre em filosofia e em teologia fundamental. O padre Paulo não chegou ainda, mas deve chegar nos próximos minutos e participar também da nossa conversa. Bom dia, Cleusa, bem-vinda. Bom dia, Hildebrando, bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando o programa aqui na TV Nestante. Muito bem. Não esqueça que o nosso programa fica gravado no YouTube da TV Nestante. Você pode partilhar com seus amigos, suas amigas. Professores e professoras, fiquem muito à vontade para utilizar nosso conteúdo com seus alunos e suas alunas. A gente sempre começa o programa conhecendo melhor as convidadas e os convidados. Conhecendo por ele mesmo, é uma espécie de sessão para conhecê-la, Cleusa. Então, nós convidamos a você para falar um pouco da sua caminhada, da sua trajetória e atuação. Fique à vontade. Certo. Então, meu nome é Cleusa, eu sou goiana, né? E pertenço à congregação das Irmãs Franciscanas de Allegheny. E, por causa disso, desde 1991, eu moro na Bahia. Nós abrimos uma comunidade na Diocese de Rui Barbosa, onde eu fiquei lá por 21 anos, e também atuei como secretária executiva da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3, morando em Salvador, durante 2 mandatos de 4 anos cada um. E, atualmente, nós, franciscanas, abrimos uma nova comunidade na Diocese de Bom Jesus da Lapa, que é onde eu estou atualmente,
desde fevereiro, com o objetivo de animar a Caritas Diocesana de Bom Jesus da Lapa e trabalhar também na articulação das pastorais sociais aqui na Diocese, né? Então, como na minha apresentação, a minha formação é História, e depois eu fiz a pós-graduação em Assessoria Bíblica numa parceria do CEBI com a Escola Superior de Teologia lá de São Leopoldo. E grande parte dessa minha trajetória aqui na Bahia foi dedicada à convivência com o semiárido, por morar durante tanto tempo na região totalmente semiárida, né? Então, com a Caritas Diocesana de Rui Barbosa, com a Caritas Regional, a gente também participou e participa ativamente aí da articulação do semiárido brasileiro da ASA. Um pouco essa minha trajetória. Muito obrigado, Cleusa. Nós vamos já iniciando nossa conversa querendo entender essa expressão pacto pela vida. Quem se depara pela primeira vez com essa expressão vai se perguntar o que é mesmo construir ou em que consiste um pacto pela vida, Cleusa. Então, esse documento, Pacto pela Vida, ele foi lançado no dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, né? Então, CNBB, OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Academia Brasileira de Ciências, a ABI, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Comissão ARMS se juntam para lançar esse documento no Dia Mundial da Saúde. E esse pacto, ele é lançado justamente porque é no período em que a pandemia da Covid-19 está no auge, né? E aí, então, o Pacto pela Vida, ele parte desse princípio, dessa constatação da realidade de que o Brasil está vivendo uma grave crise sanitária, mas não só sanitária, mas é uma grave crise econômica, social e política, né? E aí, então, essas instituições, junto com a CNBB, vão dizer que o povo brasileiro, junto com seus governantes, representantes do povo, nós precisamos retomar o exercício da cidadania, né, guiado por alguns princípios que são fundamentais, que é o da solidariedade, da dignidade humana, com base num diálogo maduro, diz o documento, corresponsável, e ele quer buscar soluções conjuntas para o bem comum, principalmente para as pessoas que são mais pobres e mais vulneráveis, né? Eu gosto muito de ler esse documento, Pacto pela Vida, junto, em paralelo com o outro, que foi escrito, lançado no mês de julho, por alguns bispos, alguns não, boa parte do episcopado brasileiro, chamado Carta ao Povo de Deus. Então, a Carta ao Povo de Deus, ela traz um retrato, assim, né, da realidade grave que nós estamos vivendo nesse momento. E o Pacto pela Vida não é um documento somente de bispos, mas é de entidades parceiras que se juntam para fazer proposições concretas diante desse quadro grave de crise sanitária, de crise política, de crise social e econômica, de fazer proposições concretas de como que sociedade civil e governos, né, e representantes do povo devem se juntar por políticas públicas, né, pela defesa do interesse do bem comum e especialmente da vida dos mais fragilizados. Muito bem. Já vamos aqui acolhendo o padre Paulo Renato, que chega aqui para a nossa conversa. Bom dia, padre, tudo bem? Bom dia, Debrando, bom dia, Cleusa, bom dia a todos que nos assistem, que irão assistir depois com esse encontro gravado, né, e disponibilizado. Eu quero pedir desculpas a quem nos assiste, ao Debrando e a Cleusa. Aconteceu comigo antes de ontem, há 2 dias atrás, um fato que tem acontecido com muita gente, serve de alerta, né? Eu tive meu WhatsApp clonado, né? Então, por causa disso, perdi muitas mensagens, inclusive o link dessa reunião que eu precisava dele. Mas estamos aqui. Ok, muito obrigado. A gente começou aqui uma conversa já com a Cleusa, mas antes da gente continuar,
a gente sempre começa nossos programas conhecendo melhor os convidados por eles mesmos. Então, a gente lhe convida, padre, a falar um pouco da sua trajetória e da sua atuação. Fique à vontade. Sou o padre Paulo Renato, sou padre da Diocese de São José dos Campos, tenho 16 anos de ministério presbiteral, sou formado em Teologia Fundamental pela Universidade Gregoriana de Roma, e há 5 anos, fui indicado para atuar aqui na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e exercer esse serviço junto à assessoria política. Ok, muito obrigado. Cleusa nos situou agora mesmo no documento do Pacto pela Vida assumido por várias organizações. E a gente continua essa conversa agora, ainda vou continuar com Cleusa, depois com o padre. Quais as principais preocupações que essas organizações levantam na preocupação com a vida do povo brasileiro? Bom, eu acho que um dos pontos que a gente constata, né, a partir desse pacto é a incapacidade que a gente está vendo no Estado brasileiro hoje de dar respostas articuladas, né, respostas seguras, respostas conjuntas, principalmente ao desafio dessa crise sanitária que nós estamos vivendo, né? Então, assim, o documento, ele é muito forte nisso, ele diz assim, olha, é hora de entrar em cena no Brasil o coro dos lúcidos, fazendo valer a opção por escolhas científicas, políticas e modelos sociais que coloquem o mundo e a nossa sociedade em um tempo, de fato, novo, né? Então, é um chamamento ao diálogo maduro, a unir forças, a articular ações, de forma a dar respostas efetivas a essa crise, que a crise sanitária com a pandemia veio agravar as demais crises que já estavam instaladas, né? Então, é um grande apelo para que, como sociedade civil e Estado, a gente possa dar respostas efetivas a essa situação. Isso passa pelo debate e pela construção de políticas públicas, né? Frente e em contraponto ao desafio que nós estamos vendo o governo atual fazer, que é o desmonte daquilo que a gente tem, né? Se na época em que o pacto foi assinado em abril, a situação já era muito complicada, agora com os fatos mais recentes em relação a essa tentativa do governo de privatização do SUS, a situação se agrava mais ainda e fica mais insegura. Então, é um apelo essencial para que a sociedade se junte efetivamente, reúna forças para fazer frente a esse desmonte do Estado, frente a esse desmonte dos direitos que já foram garantidos, né, em tempos anteriores. Seu microfone, Ildebrando. Em vez de gerar novas políticas que cuidem melhor da vida do povo, vai se diminuindo e destruindo as políticas que precariamente ainda cuida dessa situação. Padre Paulo, a Cleusa colocou muito bem há pouco de que o Pacto pela Vida mergulha nessa situação da crise sanitária e da pandemia do Covid-19, mas com vários olhares para situações diversas que foram pioradas por conta da pandemia. Quais são os níveis que essas instituições que construíram o pacto enxergam para que a gente comece, né, pelo menos, a superar essas situações? Desculpa, a primeira palavra eu não entendi. Quais são? Quais são os caminhos que essas instituições enxergam para a gente começar a superar essa situação, desse momento? Perfeito. Ildebrando, veja bem, a primeira coisa que a Cleusa falou aí é muito importante não perder de vista e considerar sempre, né? E você destacou nessa passagem aí da Cleusa para mim. A pandemia, ela não é responsável por gerar o pacto e nem responsável pelos problemas que nós estamos vivendo. De certa forma, os problemas já existiam. A pandemia
ela é simplesmente, numa análise de conjuntura do Brasil, ela é simplesmente uma catalisadora dos problemas que nós já enfrentávamos. Haja vista isso, é muito perceptível. A gente olha com muita, assim, clareza quando a gente escuta dizer assim, o Covid é democrático, o Covid ele ataca rico e pobre, ele ataca em todas as regiões do país. Isso não é verdade, não. Pode contaminar em todas as regiões do Brasil. Mas se nós olharmos o número de mortes, as mortes são sempre maiores onde o Estado não estava preparado para acolher as demandas necessárias. Então, nesse sentido, o SUS é fundamental ser discutido, ser valorizado, que se reaja aos ataques com relação a ele. Nós tivemos aí uma tentativa, diz que retrocedeu, mas pode voltar, de uma fala ruim de privatização do SUS, quer dizer, o que nós queremos? Um modelo falido que não deu certo em outros países, que se mostrou ineficaz nessa pandemia. O Brasil conseguiu reagir, mesmo assim mostrou dificuldades e fraquezas com relação a isso. Então, é importante considerar isso, antes de falar dos caminhos, considerar que esse vírus ele foi letal, ele foi potencialmente letal em lugares que o Estado não estava preparado. E é daí, dessa já ausência, que surge o pacto, né? Dessa já ausência de necessidade. Por isso que é importante dizer, às vezes as pessoas dizem assim, o pacto é um movimento político contra esse governo. Não, o pacto é pela vida e pelo Brasil. E é importante dizer que também outros governos que passaram deixaram a desejar em algumas políticas públicas. Fizeram, mas outras que poderiam ser mais institucionalizadas não foram. Então, quando a CNBB entra para assinar esse pacto, quando a CNBB é procurada pelas entidades para assinar esse pacto, ela sabe que ela assina um pacto que não tem natureza e conotação político-partidária, é um pacto pela vida e pelo Brasil. E os caminhos apontados, e aí a sua pergunta, eles surgem justamente isso, dessa preocupação da vida e do Brasil. Eu diria assim que os caminhos são, genericamente, eles são, no parágrafo 3º e 4º, o amplo diálogo. Esse é o primeiro caminho. Não dá para fazer, não dá para enfrentar, não dá para construir, não dá para fazer nada sem esse amplo diálogo. A agressividade, o extremismo, a polarização, tudo isso não constrói. Não constrói. Frases que desrespeitam o outro, frases preconceituosas, isso não gera credibilidade na hora da defesa do diálogo. Então, um amplo diálogo entre autoridade e sociedade, aí entra uma expressão que a Cleusa destacou bem, que é o coro dos justos, né? É preciso olhar esse momento com lucidez. As paixões, isso tudo não pode estar na pauta do dia. A política brasileira, o contexto social que nós vivemos, ele exige que esse momento seja pensado com o coração, com a mente, e que ele não seja pensado com simplesmente a bilis, o teor, a arrogância, a raiva, o momento, né? No 5 e 6, no parágrafo 5º e 6º, é uma defesa dos excluídos, e a política pública passa pelos excluídos. No 7, no 8 e no 9, se explicita essas políticas públicas da saúde, economia, transparência, ciência, dignidade, e no versículo 10 diz que amplo diálogo, excluídos e políticas públicas devem estar juntas num grande pacto pela vida e pelo Brasil. Então, eu acho que o caminho é esse. Parte-se constatando que nós estamos vivendo uma grave crise. Dessa grave crise propõe-se um amplo diálogo, o parágrafo 3º e 4º, que prioriza os excluídos, o 5º e o 6º, com políticas públicas claras, o 7º, 8º e o 9º, para gerar um grande pacto para enfrentar essa crise que foi o ponto do partido. Eu creio que seja isso. Padre, o senhor tocou há pouco numa questão bem interessante. A gente participa ou lê diversas análises de conjuntura, mas assim num espaço mais aberto, em que mais pessoas possam participar,
tem sido difícil. Então, queria pedir para o senhor aprofundar um pouco mais, quando o senhor se referiu ao fato de que nós já tínhamos problemas sociais sérios. O que a pandemia faz é catalisar esses problemas, às vezes até potencializá-los. Se ouve falar, por exemplo, de um maior número de pobres de periferia, negros, que são atingidos pela pandemia. Mas não é que a pandemia tenha ela escolhido essas situações, é que essas situações, essas pessoas estavam em situação mais vulnerável. O senhor pode aprofundar um pouco mais sobre essa leitura de realidade, dessa realidade? Então, eu creio que algumas coisas são importantes serem consideradas, né? O Brasil chega num momento da pandemia, o mundo também chega num momento da pandemia, então as pessoas dizem assim, a pandemia gerou uma profunda crise econômica. Não é verdade. Não é verdade. Os números já não eram favoráveis, os números mundiais já mostravam que alguns países teriam um desenvolvimento maior do que outros países, crescimento maior e desenvolvimento maior do que outros países. Nós temos dados de previsão que mostram a China e a Índia, que eles chamam de Chiníndia, né, dominando e já se encontrando numa curva com o PIB americano em 2022, já era essa previsão, então quer dizer, as curvas vão se acertando e eles vão chegando próximo, muito próximo, esses países, então já tinha uma mudança sobre isso. E no Brasil, o encontro dos números, eles não deixam a gente mentir, né? Segundo o IBGE-PNAD de 2019, mesmo antes da crise sanitária, nós já tínhamos em torno de 54 milhões de desempregados, trabalhadores informais, subutilizados e desalentados. Atenção para isso. O que significa isso? A pandemia causou desemprego? Não. Nós já tínhamos cerca de 54 milhões, isso é dado do IBGE-PNAD. E o que são desalentados? Isso que chama atenção. Junto com isso, o IBGE colocou essa figura nova. Desalentado é aquela pessoa que ele não procura mais emprego, ele desistiu, ele diz, olha, não dá mais, não tem jeito, eu não vou conseguir. Então, tem o desempregado, né? Tem o trabalhador informal, que está ali tentando buscar o seu dinheiro, tem o subutilizado, que é aquele que trabalha um pouco mais, teria que trabalhar mais, então ele é contratado para algumas coisas só, e tem os desalentados, que isso já existia. Nós estamos falando do IBGE-PNAD de 2019, nós estamos falando antes do início dessa situação da Covid-19. Né? Por exemplo, o rendimento médio real do trabalho da parcela da população com rendimento mais elevado, que é 1% da população, esse rendimento médio era de R$ 28.659. Em contraponto, 50% da população com maior rendimento era de R$ 850. 33 vezes menos o valor. Então, quem estava empregado 1% ganhava em média 28 mil, 50% ganhava em média 850. Isso dos empregados. Então, essa desigualdade no Brasil, não é que ela veio com a Covid, ela já existia. Então, é importante, ao analisar a conjuntura, não dizer assim, os problemas que nós estamos vivendo, que não tiveram soluções, vieram. Não, isso não é verdade. Nós não podemos constatar e colocar dessa maneira. Ok, muito obrigado, padre. Cleusa, você tocou há pouco tempo na Carta ao Povo de Deus, onde um grupo de bispos já levantava muitas dessas preocupações que também o pacto vai reafirmar e vai apontar, aprofundar e análises dessa situação. Nós estamos com isso dando um passo, em que medida, no enfrentamento dessa situação de realidade brasileira que exige transformações? Eu acho que é bem difícil avaliar isso, né? Porque, assim, acho que a gente está tão imerso nessa ideia da crise que a gente tem uma certa dificuldade de ver as perspectivas, as saídas, né? E antes de dizer um pouco isso, queria também acrescentar, assim, eu acho que, e aí a carta ao Povo de Deus vai também trazer isso, que é a crise ambiental.
né? Então, se a gente está falando da pandemia, nós estamos falando também de um agravamento de uma crise ambiental que só tem piorado nos últimos anos, com pandemia ou sem pandemia, e muitas vezes ela é a causa da pandemia, né? Quando a gente destrói o habitat natural de todos os seres vivos, né, desses vírus que já estão aí na natureza, o que vai acontecer é isso que já está acontecendo, né? Em que os cientistas já alertam que outras pandemias até piores podem vir se a gente não cuidar, né, da casa comum. E aí a carta ao povo de Deus vai dizer isso também, né? Nós não podemos pretender ser saudáveis no mundo que está doente. As feridas causadas à nossa Mãe Terra sangram também a todos nós. É a fala do Papa Francisco, né, por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de junho, e que a carta ao povo de Deus, ela vai incorporando, né? Então, assim, eu acho que as saídas, elas passam muito pelo diálogo, né? O Pacto pela Vida, quando traz lá, assumindo e concretizando o Pacto pela Vida para o Brasil, faz uma convocação, e faz uma convocação a todas as forças evangelizadoras presentes no Brasil, desde os regionais da CNBB até as paróquias e comunidades e comissões, a que a gente assuma e que a gente abrace esse pacto, né? E é muito interessante como que o pacto, ele traz depois uma série de perguntas, são 12 perguntas, né? Que são um estímulo para que a gente aprofunde essa temática, né? E é pedido, inclusive, é um questionário que ficou em aberto, para que a gente possa responder, devolver à CNBB, então, qual é a visão que nós temos dessa realidade, das propostas que o próprio pacto traz para a gente, né? Nessa linha de a gente trabalhar a questão das políticas públicas. Ele faz uma ligação com a campanha da fraternidade desse ano, que teve a figura aí do cuidado, né, e da figura inspirada na figura do samaritano. Então, como é que a gente pode traduzir isso, todo esse cuidado, em políticas públicas efetivas, né? Eu tenho uma certa dificuldade de avaliar em que medida nós estamos conseguindo fazer isso. A pandemia não nos permite, ao menos do lugar onde eu estou, de ter uma visão como é que está esse debate, né? A gente pode, talvez, avaliar um pouquinho a partir do âmbito da Caritas, dos debates que a gente faz, mas, assim, uma visão mais ampla, eu não arriscaria emitir uma opinião, porque é o limite desse momento também, né, de a gente não conseguir perceber, nem nas nossas comunidades aqui vizinhas a gente não consegue ir para poder fazer o debate, né, então bastante, eu acho que é desafiador a gente tentar arriscar, dizer, né, quais são os caminhos que estão sendo efetivamente assumidos. Veja, quando falamos de uma ação dessa dimensão, com envolvimento de instituições com imensa capilaridade no país, cada uma delas, pensar à medida da incidência disso nas políticas públicas e em espaços de construção de decisões, parece assim automático a gente querer saber, né? Mas, assim, é possível, pelo menos, a gente pensar que o Pacto pela Vida já esteja sendo articulado nessas instâncias que você acabou de se referir, seja as instâncias da própria igreja, da CNBB, as paróquias, os regionais, etc., a Caritas com suas possibilidades, a própria OAB com suas secções e tal. O padre pode comentar isso também, se quiser, como é que a gente está caminhando, que desdobramento de documento assinado tem acontecido ou estão planejados para uma popularização ou expansão dessa ideia e do documento do Pacto pela Vida. O padre pode retomar, se quiser, com essa provocação. Ok, então veja bem, quando essas entidades se reúnem, elas não se reúnem como uma forma de uma entidade, e isso é importante esclarecer,
como uma forma de uma entidade estar ocupando o espaço da outra, né? Então, além de pactuar, e o que se pactua é o que está no pacto, está escrito. Quando você pactua algo com alguém, você escreve o que você está pactuando, então é importante ter isso presente. Não significa que uma instituição concorda com tudo que a outra, porque são instituições de campos diferentes, né? Instituições renomadas, mas instituições de campos diferentes. A CNBB, de 1952, com toda a sua história, priorizando a ética, os valores, através da doutrina social da Igreja e da Palavra de Deus. A OAB, de 1930, num compromisso jurídico de acompanhar o processo de redemocratização do país, as lutas, as dificuldades. A Academia Brasileira de Ciência, de 1916, com a preocupação de trazer para a discussão uma perspectiva mais científica. A Associação Brasileira de Imprensa, ABI, né, de 1908, né, com essa preocupação jornalística, de um jornalismo a sério, de que as informações cheguem. E a SBPC, né, de 1948, com esta também preocupação científica, né, o progresso da ciência. Então, quer dizer, são entidades de campo de atuação diversas. E essas entidades, quando se reúnem, elas pactuam, e ao pactuar, não significa que elas têm que fazer ações conjuntas. Então, é importante dizer isso, porque cada entidade começou a promover, dentro da sua base estratégica, começou a promover ações para que isso acontecesse. Então, foi feito, por exemplo, a Marcha pela Vida e pelo Brasil, que foi encabeçada pela SBPC, com uma força muito grande, puxou a AB, CNBB e as entidades, e nós fizemos entregas. A Comissão Arnes, que é a mais novinha, de 2018, tem nomes importantíssimos, ex-ministros, ex-secretários nacionais de direitos humanos, de economia, de fazenda, quer dizer, uma série de nomes e de pessoas que, cada um na sua área, foi buscando realizar ações. Hoje, internamente na CNBB, nós podemos dizer que, como a Cleusa destacou, né, foi enviado um questionário para que as dioceses pudessem responder como efetivar isso. É um pacto, né? Se é um pacto, nós temos que levar a sério, nós pactuamos, assinamos. Então, é importante que isso se desenrole. E hoje já está acontecendo, nós estamos estreitando os nossos laços de diálogo com instâncias, mais atentos a algumas posições, sejam elas do governo, sejam elas da Câmara, sejam elas do STF, acompanhando mais de perto as necessidades que o nosso povo tem de auxílio em questões, e quando eu digo auxílio, digo preocupado com o momento da pandemia, dar voz a tudo isso, né? E a própria Carta dos Bispos, né, que foi mencionada aqui, dos 152 bispos, né? É importante considerar isso, né? O pacto é anterior à Carta, então a Carta vem depois do pacto, já é uma sensibilidade, um motivador, né, para que as coisas possam também tomar esse rumo. Então, é importante considerar isso. As atividades e as ações, elas estão acontecendo com a nossa atenção maior. Nesse momento mesmo, as 6 entidades do pacto pediram uma reunião, estão com pedido de reunião com as casas legislativas maiores do país, né, senador Alcolumbre e deputado Rodrigo Maia, solicitando, os presidentes solicitaram para conversar sobre o auxílio emergencial, sobre como é que vai acontecer depois, quais são as iniciativas que a Câmara tem de projetos para poder mitigar essas consequências que a pandemia vai acabar trazendo e já está trazendo para o nosso povo mais sofrido, principalmente por esse auxílio acabar. Bom, informação interessante essa, que era a pergunta que eu ia fazer, como é que já está se dando o diálogo no campo das decisões políticas, né? E o senhor falou há pouco da necessidade de ampliar o diálogo com a maior diversidade possível de forças que possam contribuir. Agora, voltando a falar ou relacionar com política pública, o pacto assinado tem proposições nítidas sobre como interagir com política pública, Cleusa, ou vai discutindo e descobrindo caminhos, é isso?
Eu acho que, na minha avaliação, a carta, o pacto, ele vai apontando direcionamentos políticos, né? Eu acho que cabe a nós, as organizações, ver como é que, efetivamente, a gente consegue dar essas respostas a partir dessas provocações que o próprio pacto vai fazendo, né? Então, assim, na minha avaliação, o pacto, ele faz essa pontuação, vamos dizer assim, de que só é possível enfrentar essas diferentes crises se nós damos respostas articuladas, né? Se nós damos respostas efetivas de forma conjunta, aí pensando sociedade civil e Estado brasileiro, né? E aí eu acho que as pontuações que ele vai trazendo, né? Então, ele diz assim, olha, é fundamental que o Estado brasileiro adote políticas claras para garantir a saúde do povo, bem como a saúde da economia, que se volte para o desenvolvimento integral, preservando emprego, renda e trabalho, né? Aí, dentro disso, ele vai fazendo essas pontuações da necessidade da atualização e da ampliação do Bolsa Família, né? Como já foi, o padre Paulo falava aqui, né? Da questão dos benefícios da renda básica emergencial, né? A questão da absorção por parte do Estado de parte dos salários do setor produtivo, os estímulos fiscais para doações filantrópicas ou assistenciais, a criação do imposto sobre as grandes fortunas, né? A capitalização de pequenas e médias empresas e por aí vai. O próprio documento vai indicando objetivamente quais são as ações e as decisões políticas, né? A movimentação política que deve ser tomada. Ele reforça essa defesa do SUS, né? Como já foi comentado aqui. Então, assim, eu acho que ele vai dando pontos, vai colocando pontos muito concretos de políticas efetivas que nós precisamos aprofundar, que o Estado brasileiro precisa garantir, e nós, como sociedade civil, organizadamente, articuladamente, precisamos lutar para manter ou resgatar. Padre Paulo, se o senhor quiser fazer acréscimo nessa questão, fique muito à vontade, mas eu colocaria também uma outra pergunta para o senhor. A gente sabe que a CNBB, toda vez que ela lança um documento ou que ela se envolve numa parceria ou num pacto como esse, sempre emite orientações para os regionais, dioceses, paróquias e tal. Nesse caso do pacto, tem um programa, não sei, uma previsão de orientações que vão surgindo e que vão sendo emitidas para as dioceses e para os regionais? Eu primeiro queria ajudar nessa fala da Cleusa, né, e dizer que ela pegou o parágrafo certinho, que é o parágrafo 7 do pacto. O 7º parágrafo trata exatamente das políticas públicas. Então, olha, esse pacto é de 7 de abril, lembrando. Então, 7 de abril, você tem hoje olhando a necessidade de atenção ao auxílio emergencial, e já estava lá. Ele estava começando a ser regularizado no Congresso, e essas entidades já estavam preocupadas quando ele fosse terminar, né? E alguém dizia, não, mas isso é exagero. Nós estamos vivendo agora esse problema, né? Como é que nós vamos fazer para a hora que esse auxílio terminar? Então, eu creio que isso seja muito importante. Com relação aos regionais, nós comentamos um pouco sobre isso. Os regionais vão construir, na verdade, o que é que vai ser feito. Tanto é que um questionário foi enviado, as respostas estão sendo coletadas, a CNBB está em processo de criação de um GT. Um GT é um grupo de trabalhos, né? Um grupo de trabalho que possa caminhar com o pacto, avançar com o pacto, e esse avanço vai acontecer através dessa consulta que está sendo feita aos regionais, né? Então, nós imaginamos que, é até duro dizer isso, né, mas nós imaginamos que em 2021 nós vamos viver um ano muito desafiador também. As consequências não serão fáceis. Esta vacina que as pessoas aguardam por mais breve possível, esse breve, me parece que não é tão breve assim. E nós sabemos que o Debrando e Cleusa, né, não é puxar a sardinha, a brasa para a nossa sardinha,
mas assim, como é que eu posso dizer isso sem parecer uma pessoa presunçosa, mas na hora que a fome aperta, é na porta das nossas igrejas que eles terminam batendo quando o Estado não consegue chegar, certo? Então, a gente sabe o que é isso. A gente sabe o que é alguém aparecer com pedindo uma cesta básica, com uma conta de luz atrasada, com um botijão de gás que não tem dinheiro, com uma forma de receber a comida, mas não vai adiantar nada porque o gás não tem. A gente sabe o que é isso. Então, é importante que esse projeto vá se desenrolando no próximo ano, e isso vai sendo construído até aqui. Porque quando a pandemia chama a atenção, as respostas vêm rápidas, né, Cleusa? O governo mostra, porque está na pauta. Conforme ela vai deixando um pouco, e me preocupa muito depois que passar as eleições, né, principalmente esse vácuo entre eleição e a posse do eleito, porque se alguém perdeu o mandato aqui nesse momento, é praticamente um tempo que não se preocupa tanto, sabe? Então, isso nos preocupa no lugar de pessoas que vão não se preocupar tanto. Então, eu acho assim, isso vai ter que ser construído de acordo com as demandas e com as necessidades que vão aparecendo. O importante é que a CNBB, na sua presidência, a partir de um diálogo, construiu, junto com outras entidades, um pacto pela vida e pelo Brasil. Ou seja, a igreja, como nunca ficou, nesse momento reafirma que através da Caritas, com a campanha Tempo de Cuidar, que através dos regionais, ela vai exercer o seu papel importante num pacto pela vida, num Brasil que, neste momento, precisa valorizar a vida. Cleusa, assim como o padre se referiu a essa organização que a CNBB está se propondo a fazer com os regionais, na Rede Caritas, algo específico da própria rede também para difundir e construir um pacto? Então, acho que o padre Paulo já mencionou a campanha Tempo de Cuidar, né, que foi construída e está sendo executada pela CNBB e pela Caritas, numa parceria muito, muito interessante. Acho que ela faz esses dois movimentos, né? Ela mobiliza, a campanha Tempo de Cuidar mobiliza as forças locais, né, as iniciativas locais, articula tudo isso numa grande movimentação de solidariedade, que é muito importante a gente cultivar nesse momento, né, a questão da solidariedade, ao mesmo tempo que faz todo um processo de, vamos dizer assim, usar uma expressão, conscientização política, né? As lives das terças-feiras, que está sempre fazendo o CNBB e Caritas, elas vão jogando luzes para os diversos âmbitos, para as diversas temáticas que são abordadas no pacto, né? Então, essa provocação, essa síntese que o pacto faz, ela vai se traduzindo nas diferentes iniciativas e diferentes articulações que vão acontecendo. Então, assim, a Caritas, ela foca bastante a sua energia na campanha Tempo de Cuidar, né? Mas não é só fazendo distribuição de cesta básica, não é só distribuindo alimento, que é uma coisa muito importante nesse momento, mas fazendo todo esse exercício de solidariedade e de conscientização e de esclarecimento aí da necessidade de olhar a questão das políticas públicas sob diversos aspectos, né? Sobre os diferentes setores, sobre as diferentes populações que são seriamente impactadas aí pela fome, pela pobreza, pela miséria, né? Então, a Caritas faz um olhar muito especial para a questão dos migrantes, que é um rosto emergente aí no Brasil, né, que a gente tem esse grande desafio aqui na realidade brasileira. A gente também faz uma incidência bastante grande nisso que nós chamamos da convivência com os biomas, né? Então, você que é aqui do semiárido sabe o que isso significa e o que significou ao longo dos anos a gente trabalhar de forma articulada com outras organizações pela convivência com o semiárido, e como isso vai se refletindo em outras organizações, essas experiências que vão se multiplicando
em outros biomas, né? Então, a Caritas, ela nesse seu espírito, né, de ser uma rede, ela vai se juntando com outras forças, né? Se junta com a Rede Clamor, se junta com a Repam, se junta com a ASA, se junta com essas outras redes que vão trabalhando, né, investindo na implementação dessas políticas públicas. Que, repito, elas não são práticas que também surgiram a partir da pandemia, não é isso, né? Elas já existiam e no período da pandemia elas assumem um caráter de atendimento emergencial, de atendimento imediato, né? Um pouco mais intenso nessa etapa, mas que é uma continuidade de uma decisão política que a entidade já assumiu já há muito tempo e procura implementar, né, nesse compromisso de fazer a defesa da vida, né, de testemunhar, anunciar e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo e protegendo a vida humana e do ambiente, da natureza. Muito bem. Nós estamos aqui na TV, na Web TV Nestante, com o programa Tempo de Cuidar, hoje discutindo o Pacto pela Vida e as políticas públicas. O Pacto pela Vida, um documento assinado no mês de abril por várias organizações e instituições brasileiras, como CNBB, OAB, ABI, Associação Nacional da Ciência, e depois aqui eu vou pedir para os nossos amigos acrescentarem outras. Estamos conversando com Cleusa Alves, de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e o padre Paulo Renato, assessor político da CNBB. Está em Brasília, padre? Está em Brasília mesmo hoje? Está em Brasília, sim, na sede da CNBB. Muito bem. Eu e o Debrando Pires estou aqui em São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, de onde a gente conversa toda sexta-feira. Nós estamos aí indo para o último bloco da nossa conversa. E eu queria retomar, só para registrar, padre, uma questão que o senhor tocou há pouco, que é a possibilidade, quem sabe temerosa, claro, de piorar, vamos dizer assim, a situação de contágio após a campanha eleitoral. O Piauí, nesse momento, de onde nós partimos com o Instituto Ubíqua e a TV Nestante, está numa situação complicada, o único estado do país, há 2 semanas, que tem a maior curva de contágio. Mas os outros estados não são tão diferentes. Em algumas regiões daqui do estado, por exemplo, a região onde eu estou, a Justiça Eleitoral já determinou a suspensão de todas as atividades presenciais de campanha na tentativa de arrefecer essa curva de contágio. Eu estou colocando isso porque o pacto parte também dessa realidade que a pandemia trouxe, ou que piorou outras realidades, não é? Nesses territórios onde nós estamos, só para colaborar com a reflexão que o senhor fez há pouco, são territórios imensos, de aglomerados de acima de 30, 40 municípios, para poucas cidades polos, onde tem uma precária estrutura de saúde. Isso reafirma a reflexão de que a situação, a crise, ela não foi trazida pela pandemia. A pandemia, na verdade, potencializou dificuldades sérias da vida do povo que já existem. Padre Renato, no mês de novembro, o Papa se reúne com mais ou menos 3.000 jovens do mundo inteiro, economistas, empreendedores, empresários, para discutir a economia de Francisco. Essas iniciativas que temos aqui, como a Carta ao Povo de Deus, o Pacto pela Vida, se conecta de alguma forma também com essa pauta? Mas com toda certeza, nós não temos, e lembrando, nós não temos uma ação da igreja específica. Nós temos, na verdade, uma posição diante do mundo. O Papa, na Fratelli Tutti, ele praticamente esclarece o porquê da necessidade desse encontro com economistas jovens, diga-se de passagem, né? Eu acho muito interessante perceber, neste momento, que o sistema que nós vivemos econômico,
Ele já não responde mais. E não responde, repito, já não respondia antes mesmo da pandemia. A situação econômica do país, do mundo, ela é regida por um sistema que teve uma transformação. A gente tinha muita preocupação há décadas atrás com o capitalismo industrial que explorava o trabalhador. Então, a nossa luta era pelos direitos dos trabalhadores, né? A luta da população era para que a dignidade do trabalho é sobre o capital. E o problema é que houve uma mudança econômica. Ou seja, o capitalismo industrial deu lugar a um capitalismo especulativo. Então, antes você tinha, traduzindo para o português claro, né? Antes você tinha grandes industriais, grandes conglomerados, que empregavam muita gente e que também exploravam muita gente. Por isso tinha que se lutar por direitos. Hoje você tem uma só pessoa com muito dinheiro, virtualmente, numa bolsa de valores, numa especulação financeira, essa pessoa não emprega ninguém, e com uma decisão de um grupo de investidores, ela quebra um país, mata de fome uma nação, e assim por diante. Então, esse sistema neoliberal, o lucro pelo lucro, dinheiro pelo dinheiro, esse sistema do ganha, esse sistema esgotou. Esgotou as relações entre as nações, esgotou a relação com o meio ambiente, esgotou a relação com a casa comum, esgotou com tudo. Haja vista que nós chegamos a ver um absurdo. Eu não sei, é até difícil de explicar. Vocês imaginem que o petróleo, por uma disputa que envolve Rússia, Arábia Saudita, o petróleo chegou a custar negativo. Veja bem, quem comprou o petróleo, antes da pandemia isso, hein? Quem comprou petróleo no mercado futuro, que é a especulação, pagou, vamos dizer, 20. Como veio um aumento de petróleo, uma briga comercial, e o petróleo sobrou demais, e começou a situação da pandemia e o consumo diminuiu, o preço que a pessoa pagou, os 20, para entregar, custava mais 10, vamos dizer, a empresa não, para não receber o petróleo, ela preferia pagar 5 do que trazer 10 e ter prejuízo com esse petróleo. Ou seja, o barril do petróleo foi cotado a negativo. Olha que absurdo. Isso é irreal, é uma economia que a gente não consegue ver. Você imagina na prática, e o Debrando e o Cleusa, eu te vendendo, e quem está nos assistindo, eu te vendendo um objeto e dizendo assim para você, esse objeto custa menos 5, viu? Eu vou te dar o objeto e vou te pagar R$5 para você ficar com o objeto. Olha que absurdo. Ou seja, é uma economia irreal, não dá nem para explicar. É a tal da especulação, né? Ele especulou no valor, era menos, ele perdeu a nação, esse modelo acabou. Esse modelo não dá mais. Então, o Papa quer pensar uma nova economia, uma nova forma de lidar, uma nova forma responsável, sustentável, de atenção à casa comum, uma nova forma que coloque o ser humano acima desse capital especulativo, que as decisões sejam tomadas pautando a vida e não pautando a movimentação financeira, econômica, né? Economia, atenção para isso. As pessoas nós entramos num dilema no Brasil ruim, de que ou era a vida ou era a economia. Mentira, a economia é vida, só que ela tem que priorizar a vida. Ela não pode ser uma economia perversa, uma economia que mata, que é essa economia do mercado. Nós precisamos demitir funcionários porque o mercado está triste. Nós precisamos melhorar e diminuir a forma de se aposentar porque o mercado está nervoso. Que mercado é esse? Essa especulação de um mercado financeiro volátil, que é comandado por um grupo muito pequeno e que acaba ditando as regras do mundo que nós estamos vivendo. O Papa tem um pronunciamento dele, o Papa Francisco, e um pronunciamento interessante, que é um pronunciamento pouco lido. Se eu não me engano, foi em 2017, ele fez um pronunciamento para a Pontifícia Academia de Ciências Sociais, onde ele dizia assim, em 17 já, hein? Nem a tese neoliberal, nem a tese neoestatal estão conseguindo responder
ao mundo que nós estamos vivendo. É necessário um novo modelo. E nós traduzimos assim, é necessário construir um novo tecido social, porque do jeito que está, nós não vamos ter condições de chegar a lugar nenhum. E o Papa é inteligentíssimo, o Papa Francisco é inteligentíssimo, o que ele faz? Vem os economistas conversar comigo. Aí você imagina que serão todos os ministros da Fazenda de todos os países. Não, vocês eu não quero não. Eu quero a juventude, eu quero saber qual é o novo modelo que nós podemos pensar. Eu não quero respostas prontas. Aquele Eduardo Galeano, né, grande pensador, Eduardo Galeano diz o seguinte, agora que nós sabíamos todas as respostas, não é que mudaram as perguntas? É exatamente isso que está acontecendo com a economia. Nós sabíamos todas as respostas. Se perguntar para esses grandes ministros da economia do mundo, eles sabem responder tudo. Só que a pergunta do mundo é outra. Aquela que eles respondiam não dá mais. Não dá mais. Cleusa, vou pegar essa deixa do padre sobre é necessário, a fala do Papa, é necessário um novo tecido social. A gente tem tratado muito pelas organizações, tem visto o movimento social discutir, as instituições de assessoria, discutir muito sobre a urgência de um novo trabalho de base. Essa urgência aumentou com essa situação, Cleusa? Fundamental. Agora, primeiro eu queria dizer assim, né, provocado um pouco pela fala do Padre Paulo, eu acho que, né, assim, hoje o Papa Francisco é a pessoa que tem autoridade moral no mundo, né, para propor e dizer o que ele está dizendo, né? Assim, tanto o testemunho dele dos pronunciamentos como a prática dele conferem a ele uma autoridade impressionante que é capaz de mobilizar, né, de sensibilizar pessoas. E o trabalho de base é a parte que nos cabe nesse latifúndio, né? É fazer o trabalho de base. E se sabe que agora, né, depois que saiu a Fratelli Tutti, eu estou impressionada como que as pessoas, né, lideranças de base, por exemplo, eu dei aulas numa escola teológica, em 4 escolas teológicas para leigos aqui na Bahia, né? E aí, então, uma das temáticas foi propor a Fratelli Tutti. Como esse pessoal está lendo? Eu nunca vi, assim, pessoas comuns, assim, né, lideranças aí comunitárias, ter um interesse tão grande por um documento quando sai assim, que tem brotado de discussões e debates. A gente aqui, o pessoal aqui da diocese, depois em conexão com o Padre Hermano e com gente dos diferentes lugares do país aí, formou um grupo chamado Por uma Igreja em Saída. O primeiro debate que a gente fez, né, online nesse grupo foi justamente o Pacto pela Vida e a Carta ao Povo de Deus, foi o primeiro estudo que a gente fez. E essas iniciativas vão nos ajudando a fazer esse diálogo com as nossas bases, né? Eu acho que a gente perdeu muito. O Dom João Cardoso aqui conversa, ele fala assim, a gente perdeu muito o trabalho de base, a gente precisa recuperar. E, de fato, né, precisamos recuperar esse trabalho para propor esse debate, essa discussão, essa articulação. Acho que o povo está esperando muito isso de nós, lideranças eclesiais, né? Está esperando, sentindo muito essa necessidade de se agregar, de se vincular e discutir essas situações, essas realidades que têm um impacto muito direto na vida dos pobres, né? Então, não dá mais para ficar de mãos atadas ou esperando, né, Então, mas o trabalho de base, eu acredito nisso, ele é realmente fundamental, é ele que vai aglutinar forças, né? Eu percebo, a partir um pouco da nossa realidade aqui, tem muita gente, muita liderança que já militou e tal, e que está muito desencantada, né? E muito se sentindo abandonada pela liderança da igreja em muitos locais. A gente precisa fazer esse papel, de aproximar, de reaglutinar, de buscar novas forças, junto da juventude, principalmente, né, como o Papa está fazendo. Então, assim, não adianta a gente ter grandes ideias se essas ideias elas não se enraizam, se essas proposições elas não ganham, né, o chão das comunidades.
E a Fratelli Tutti, ela é genial nisso, né? Porque ele fala dos grandes direcionamentos, dos grandes ideais para a fraternidade universal, mas, ao mesmo tempo, caminhos concretos de como viver essa fraternidade, né? Então, são as duas coisas, né? É o agir local, o pensar global e por aí vai. Então, acho que o nosso papel é, de fato, de junto das bases, a gente fazer com que esses documentos eles sejam força inspiradora para que as comunidades realmente assumam o seu protagonismo nessa luta por políticas públicas, por mais vida digna, por direitos, enfim. Muito bem. Lembramos a você mais uma vez que esse nosso programa fica gravado no YouTube da TV Nestante. Você pode partilhar com seus amigos, com suas amigas. Obrigado porque você está aqui conosco na nossa companhia. Obrigado a quem se manifestou no chat nos felicitando. Roseli Pires dizendo bom dia. Wanderson desejando bom dia. Judson Jorge também nos felicitando aqui. Sara Santos. E o Jean Magalhães dizendo de que esse tema é muito oportuno. E a Sara Santos nos felicitando com um ótimo programa. Muito obrigado. E a você que está na companhia também, mesmo não tendo aparecido aqui no chat, nossa gratidão pela participação, pela audiência. Vamos então para as considerações finais da nossa convidada, do nosso convidado. Cleusa, fique à vontade. Então, queria agradecer por essa oportunidade, né, desse bate-papo tão provocador e tão gostoso, né, e dizer que, assim, é muito importante que a gente mantenha esse compromisso de uma ação articulada, aberta, de mãos dadas com as diferentes expressões, né, da sociedade civil, das igrejas, para a gente construir uma sociedade nova. E a gente se deixar provocar aí pelo testemunho e pelas provocações do Papa Francisco, mas, acima de tudo, entender que todas essas provocações, tudo isso que o Pacto pela Vida coloca, que o Papa Francisco coloca, que a CNBB nos chama, isso é uma exigência do Evangelho, né? É a forma de nós testemunharmos o projeto de Jesus Cristo. Então, é com essa inspiração de fé que nós abraçamos essas causas do bem comum, né, a sociedade do bem viver, da construção das políticas públicas. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Padre Paulo, à vontade. Agradeço. Acho que o pacto é construído por iniciativas dessa natureza mesmo. A gente tem a possibilidade de não só falar do pacto, como também sensibilizar as pessoas para que este grande pacto que acontece primeiro também no nosso coração, né? O nosso convencimento de que a vida exige de nós uma atenção à vida do outro, o cuidado do outro e também do nosso Brasil, né, particularmente. Então, agradeço a iniciativa, parabenizo vocês por esse programa, pela iniciativa e pela construção de compromissos na busca de uma sociedade justa e solidária. Muito obrigado, padre. E agora, no finalzinho, apareceram 3 comentários aqui, né, Josimar? Vamos ver aí esses comentários? O Judson Jorge, muito bom o debate, bastante profundo, as desigualdades já estavam postas. A pandemia, além de desvelar, causou e agravou essas desigualdades sociais. E outra aí do Judson, foi durante a pandemia que, pela primeira vez na história do capitalismo, uma pessoa se tornou trilionária. E aí, Jeff Bezos, dono da Amazon. Vários bilionários tiveram suas fortunas ampliadas. Jorge. Tem outra de Roseli. Esse sentimento de ausência da formação das comunidades eclesiais de base deixou uma lacuna enorme na sintonia do caminhar na mesma direção na igreja. Sinto na pele. Tá aí, os comentários dos nossos internautas. Mais uma vez, obrigado. Cleusa e Padre Paulo, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, dedicação à nossa conversa, mas, sobretudo, pelas contribuições que vocês trouxeram a essa pauta. Aqui, o programa Tempo de Cuidar e a TV Nestante se coloca à disposição também na contribuição de construir essa pauta, até porque é a missão do nosso programa também.
Muito obrigado mais uma vez. Nós estaremos de volta aqui na nossa conversa na próxima sexta-feira, às 10 da manhã. Até lá. Até mais.